Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre o envio de e-mails no Oracle Apex. Vamos abordar esse assunto de uma forma bastante completa, começando lá pela configuração na nuvem da Oracle, passando ali por alguns conceitos mais básicos, com envio de e-mails, de teste, criando um template, enviando esse template lá na página. Nós vamos também entender ali como funciona a fila de e-mails lá na instância, também vamos entender como é que funciona ali a análise de logs do envio de e-mails, tá? Isso aí de uma forma mais básica, um conteúdo que você já encontra bastante na internet. Mas nós também vamos abordar de uma forma mais avançada. Nós vamos criar um template mais complexo, com cabeçalho e itens para serem enviados no e-mail. Nós vamos enviar um template via PL/SQL, criando ali um processo PL/SQL para enviar o e-mail utilizando um template. Nós também vamos criar uma função para gerar um arquivo CSV a partir dos dados de uma tabela. Tá? E aí, isso tudo é em memória. Depois nós vamos pegar esse CSV que foi gerado em memória e enviar como anexo em um e-mail. Tá? Isso é muito útil se você, por exemplo, quiser monitorar algumas variáveis de ambiente. Você pode utilizar, inclusive, para fazer backups de dados. Se você tem um aplicativo, por exemplo, numa instância do Oracle Apex na camada free da Oracle, você pode utilizar esse mecanismo para fazer backup dos seus dados diariamente, por exemplo. E aí é uma forma, né? Você faz ali a geração dos dados, envia por e-mail via CSV. Se tiver algum problema com o seu ambiente, você tem os dados para serem recuperados depois. Enfim, é uma forma de utilizar isso daí. Mas nós também vamos enviar um e-mail com uma imagem anexa, uma imagem que está ali no contexto do aplicativo. Vamos criar um schedule, né, com envio automático do e-mail. Então você vai entender como funciona esse processo de automação também, ali criando um schedule para enviar esse e-mail, né, para processar essa procedure PL/SQL uma vez por dia, uma vez por mês, uma vez por semana. Enfim, tem diversas formas de você fazer essa configuração. Muito bem, então vamos para o vídeo. Lá nós vamos entender na prática como isso tudo funciona. Nós vamos começar então pela configuração. E aí nós vamos acessar aqui o nosso ambiente no Oracle Apex. Tá? Vou ter que fazer login aqui novamente. Muito bem, nós já estamos aqui na nossa página principal da OCI. Aqui a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é gerar as credenciais SMTP para que a gente consiga fazer a entrega de e-mails através do Oracle Apex. E essas credenciais elas são geradas aqui na instância da Oracle Cloud, que é aqui, partindo desse menu, você vai em Identity and Security, Domains, seleciona aqui o domínio principal, Default, vamos aqui em Users, selecione o usuário que você vai utilizar para gerar as credenciais. Eu só tenho um usuário aqui. Clicando sobre ele aqui, nós temos a opção de SMTP Credentials. Clique aqui. Clique em Generate Credentials. Dá um nome, né, para suas credenciais. E pronto. Aí eu preciso copiar esses dados aqui e levar para um arquivo TXT, porque eu não vou conseguir consultar mais, ok? Então eu vou copiar aqui. Ok, a próxima coisa que a gente vai fazer é criar um remetente autorizado para envio de e-mails pelo Oracle Apex. E aí nós vamos aqui no menu novamente, vamos aqui em Developer and Services. Desculpa. Você vem aqui em Developer Services e aqui em Email Delivery. Email Delivery.
e aqui em Approved Senders, e aqui você clica em Create Approved Sender, e escolhe um e-mail de onde vão partir as suas mensagens enviadas do Oracle Apex. Aqui o ideal é que você utilize um e-mail válido e de um domínio que seja de propriedade sua, para que você possa fazer as configurações de autenticação caso venha a ocorrer algum problema com as entregas de e-mails, tá? Vamos lá, eu vou enviar os e-mails para brcon. E é só isso, Create Approved Sender. Perfeito. Agora nós vamos aqui em Configuration e vamos copiar o endpoint público e a porta SMTP. Vou copiar aqui o endpoint público. A porta é a 587, não vou nem copiar, né? E esse último parâmetro diz que você precisa configurar o e-mail lá com o TLS ativado, ok? Bom, agora nós vamos então aqui novamente para a página Home. E daqui nós vamos acessar a nossa instância do Apex. Aqui em View My Deployments, ele vai listar aqui as suas instâncias do Apex, né? Eu vou aqui em Apex e aqui Launch Apex. E aí ele vai abrir o Administration Services, tá? E nós vamos logar aqui no Workspace Internal para fazer a configuração. Muito bem, a gente está aqui então, logado na instância. E aqui nós vamos em Manage Instance. Você pode ir por aqui, mas também pode vir aqui em Manage Instance por aqui, ok? E vem aqui em Instance Settings. E aqui na aba E-mail, você vai preencher aquelas informações que vieram de lá. No SMTP Host Address, nós vamos colocar lá aquele endpoint público, aquelas informações de endpoint público, ok? A porta é a 587 mesmo. O SMTP Username é aquele que nós pegamos lá também. E o SMTP Password, que nós copiamos lá nas credenciais. Repito aqui o password e mantenho aqui o TLS ativado. No caso aqui ele está com essa opção de After Connection is Established, ok? Ou você pode selecionar a Yes aqui também, que deve funcionar. E o default email from address, aqui eu vou colocar aquele endereço que eu havia definido lá como remetente autorizado, ok? Muito bem, teoricamente agora já deve funcionar o nosso envio de e-mails pelo Oracle Apex. Para testar isso, agora a gente vai fazer login no nosso Workspace. Vou fazer logout aqui, do internal. E vou acessar agora o meu Workspace, brcon. Perfeito, já estou aqui logado no meu Workspace. E agora nós vamos fazer um teste aqui para ver se o nosso e-mail vai chegar. Eu vou aqui em SQL Workshop, SQL Commands. E aqui eu vou rodar uma instrução PLSQL que eu criei aqui antecipadamente. Essa instrução aqui, ela é o mais simples possível para envio de e-mails no Oracle Apex. A gente está fazendo aqui, a gente está utilizando aqui o pacote Apex Mail, a função send, e na função send nós estamos preenchendo os parâmetros básicos aqui, que é o p_from, p_to. P_from é o e-mail de origem, o remetente. P_to
é o e-mail que vai receber essa notificação. Essa variável aqui, p sub j, é o título da mensagem, o título do e-mail, e pbody é o corpo do e-mail, que nós estamos mandando aqui um texto simples de teste, ok? Eu só vou preencher aqui com os dados corretos, tá? Eu vou enviar aqui, aliás, esse e-mail vai partir aqui de brcom e vai ser enviado aqui para consultoria. Ok. E aí, se tiver tudo certo, agora vai ser enviado o nosso e-mail. Perfeito. Aqui abaixo está dizendo que ele conseguiu executar, né, a função, mas ainda não sabemos se o e-mail realmente foi enviado. Para saber isso, eu vou acessar o meu cliente de e-mails para a gente verificar isso. Muito bem, demorou um pouquinho para chegar o e-mail aqui, mas chegou, tá? Eu esqueci de fazer um detalhe, eu já vou mostrar para você, mas o e-mail chegou aqui. Se a gente for aqui na nossa caixa de entrada, vocês vão ver que o e-mail de teste chegou aqui, olha, a mensagem de teste. Significa que o nosso ambiente está pronto, então, para a gente começar a utilizar aí para valer. O que eu esqueci de fazer aqui foi, ao final da chamada aqui dessa função, eu preciso também chamar uma outra função, que é a pushQueue. Da forma que foi feito aqui, ele vai colocar esse e-mail na fila. E essa fila, ela é executada de tempos em tempos, 2, 3, 5 minutos, às vezes demora, tá? Então, uma forma de fazer com que ele envie de imediato ali o e-mail que você está disparando, seria utilizar aqui uma cláusula, que é essa daqui, olha. Apex Mail pushQueue. O que ele vai fazer? Ele vai empurrar a fila, ou seja, ele vai fazer com que a fila, ele vai fazer com que o serviço ali que executa a fila de tempos em tempos seja executado nesse momento. E aí ele força que seu e-mail seja enviado o mais rápido possível, tá? Então ficou faltando isso daí. Não é necessário, né, se você não tiver pressa para receber o e-mail, mas como eu estava gravando aqui, seria interessante ter colocado porque ele envia de imediato, né? Observe que se agora eu enviar aqui, olha, ele já finalizou aqui o processamento aqui da função, e a gente aguarda um pouquinho para ver se ele vai chegar aqui rapidinho, olha. Voltar aqui, ó, já chegou aqui, tá vendo? Então é bem rapidinho quando a gente utiliza essa funçãozinha aqui, ok? Muito bem, então agora a gente vai para o nosso próximo item, que é criar template, criar um template de e-mails. E aí eu vou mostrar para vocês como a gente cria um template, e eu já vou criar o template avançado aqui, tá? Ele está aqui no básico, mas a gente já vai criar o template avançado para não perder tempo, tá? E para criar o seu template, você precisa vir aqui em App Builder, acesse o seu aplicativo e aqui em Shared Components, nós temos aqui a opção em User Interface, nós temos a opção de Email Templates, tá? Eu já criei o nosso template aqui, mas é bem simples, vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma, tá? Para você criar um template, você vem aqui, olha, Create Email Template, dá um nome para ele, dá um nome aqui de teste, tá? Você não precisa preencher nada, né? Eu usei aqui o Order Details. Quando você clica, ele traz aqui, já preenche tudo com um template padrão aqui. Muito bem, ele está preenchido aqui conforme o template padrão aqui, Order Details. Eu não vou utilizar isso daqui, né? Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, a adequação, né, aqui em Order. Quais as adequações que eu fiz? Eu copiei ali o Order Details, mas depois eu modifiquei aqui, né, trouxe para português, né, fiz a tradução para português. Também fiz algumas modificações aqui nas tags, HTML, mudei um pouquinho o CSS, né? Aqui no header eu estou enviando uma imagem, tá? Essa imagem é o ícone do nosso aplicativo,
tá? Estou colocando aqui também algumas diretivas, alguns atributos, tá? Da imagem. E tenho também aqui um texto em negrito, sistema de vendas, né? No body, né? No body do nosso HTML, nós temos aqui esse código que é um pouquinho mais complexo. Esse aqui eu vou mostrar aqui no VS Code, fica mais fácil para visualizar. Vou mudar aqui. Perfeito. Estou no VS Code aqui agora. Então, como que ele está organizado aqui, né? Nós temos aqui um título, né? Venda, aí a diretiva order number, onde nós vamos preencher aqui o número, né? O código da venda realizada. Venda X realizada. Tá? E aí ele abre aqui uma tabela, né? Uma table. Isso aqui você pode estranhar, né? Que ele utilize aqui table. Poxa, mas hoje, né, para quem entende aí de front-end, web, não se fala mais em utilizar table, né? Normalmente se usa div, né? Enfim, você utiliza aí algumas tags mais modernas do HTML5 que realmente avançaram muito. O negócio é que quando você envia e-mails, você precisa utilizar tags que você tem certeza que o cliente, o aplicativo cliente lá que vai receber o e-mail, ele consiga interpretar suas tags. Então, se você utilizar essas tags mais modernas aí, você vai ter muito problema lá com o CSS, com a organização dos dados na tela. Então, o aconselhável é que para envio de e-mails, tá, você utilize as tags mais antigas. E a table, né, queira a gente ou não, é a que está mais disseminada aí. Praticamente todos os clientes de e-mail fazem a interpretação corretamente da table, dos seus atributos, né? Então, aqui a gente utiliza table. Então, abro uma table, abro uma linha, dentro da linha eu tenho aqui um TH com a data, né, com o título da linha. Daqui a pouco vocês vão ver ali como que vai ficar no final o nosso template, né? E aqui eu entro com a data, order date, é a data da venda. Depois eu tenho o código da venda, e aí entra novamente aqui o código da venda, cliente, entra o customer name. Eu estou aproveitando os nomes das variáveis que estavam no template, mas eu poderia mudar esses nomes aqui sem problema nenhum também, tá? E aí entra uma coisa legal que eu decidi fazer para esse vídeo aqui, porque eu não encontrei em nenhum dos materiais que eu acessei, nem mesmo em inglês, nada que mostrasse como a gente listar os itens da venda, né? Ele trazia ali sempre um dado estático, né? Uma coluna, o valor de uma coluna. E aí aqui a gente está fazendo, olha, isso aqui é avançado, tá? Aqui eu abro uma linha, dentro dessa linha eu tenho uma célula, dentro dessa célula eu coloco uma tabela, e nessa tabela eu tenho os títulos ali, produto, quantidade e valor, e aí eu faço um loop, utilizando aqui as diretivas do Apex, tá? Eu faço um loop nessa variável aqui, que é itens ordered, quebrando a string por esse caractere aqui, 2 pontos. E aí, ou seja, eu vou ter cada linha separada por 2 pontos, e aí eu entro na linha, e na linha eu vou ter os dados também separados agora por ponto e vírgula. Então, eu vou ter um dado assim, olha, eu vou até digitar aqui para que você entenda. Então, eu vou preencher lá no meu SQL, eu vou preencher uma string assim, olha. Imagine que eu tenho 2 itens na minha venda. Então, o primeiro item vai ser o produto, vai ser uma string, né? Vai ser uma string, então assim, ó, produto 01, aí ponto e vírgula, depois vem o que? A quantidade, aí vai ter lá quantidade 10, ponto e vírgula, o valor, imagine que seja R$100, ok? Essa é a primeira linha. A segunda linha, eu vou
quebrar aqui com 2 pontos e vou entrar com a segunda linha. Aí na segunda linha eu vou ter produto 02, ponto e vírgula, 15, ponto e vírgula, 150. Então ele vai receber aqui nessa variável items ordered exatamente isso daqui. Depois eu vou mostrar lá no SQL como é que a gente monta isso daqui. Ele vai preencher lá os itens. Se a venda tiver 2 itens, ele vai trazer dessa forma. O primeiro item com os valores separados por ponto e vírgula e as linhas separadas por 2 pontos. Dessa forma que vai vir. E aí o que ele faz aqui? Nesse segundo loop, né, no primeiro loop, ele quebra pelos 2 pontos. Ok? Aí ele vai fazer um loop entre as linhas. E em cada uma das linhas, ele vai quebrar novamente agora por ponto e vírgula no Apex Item. O Apex Item é uma diretiva que acessa o valor retornado em cada um dos loops, né? em cada uma das execuções do loop acima. Ok? E aí eu abro um TD aqui, que é uma célula, com o valor do meu Apex Item. Detalhe, agora como eu estou dentro de um HTML, eu preciso usar a diretiva de HTML, que é essa daqui, né? A substituição, na verdade, né? Que é o e-comercial, o nome da variável e ponto. Simples, né? São poucas linhas aqui, eu estou tentando explicar da melhor forma, mas vocês vão ver o resultado daqui a pouquinho, tá? Então eu vou excluir isso daqui que eu usei como exemplo. Salvar novamente. Bom, e é isso aí. No rodapé a gente tem o valor total da venda. É isso que está lá no nosso body, tá? Aqui no body nós temos exatamente isso daqui. E aí nós temos o footer, né, que é o rodapé da nossa mensagem. Eu não investi tempo aqui no rodapé, mas basicamente você poderia inclusive deixar ele em branco. E nós temos aqui também o template HTML. Aqui nós temos o HTML completo do e-mail, tá? Nesse HTML eu trouxe aqui também no nosso Visual Studio nós temos o HTML aqui, tá? Eu não vou explicar ele em detalhes, mas ele é um HTML simples aqui, né? Com um header, né? Uma tag head, uma tag body, né? Dentro desse body nós temos outra table aqui, né? Nós temos outra table aqui, e essa table ela tem aqui uma table que recebe o header, uma table que recebe o body e uma table que recebe o footer. Tá vendo aqui? Olha, tem uma diretiva footer, uma diretiva body e uma diretiva header. Da onde vêm essas diretivas? Elas vêm lá do nosso template. Lembra que aqui no template nós temos o header, o body e o footer. Eles são o que vai alimentar aquelas tags. Ou seja, nós temos o HTML completo e dentro dele a gente entra com os valores que estão em cada um desses campos aqui. Parece complicado, mas não é. É bem simples, tá? Se você entende um pouquinho de HTML, um pouquinho de CSS, você consegue fazer. Sem falar que ele tem aqui os exemplos, né? E você pode simplesmente clicar aqui, ele já preenche tudo para você, né? E aí todas essas diretivas que foram usadas aqui no body, no header, no título do e-mail, elas vêm aqui para esse campo. Elas vêm aqui para esse campo, que é o campo do texto sem formatação, tá? É um texto simples, né? Imagine que o navegador lá do cliente não
ler HTML, né, esteja desabilitado, ele vai aparecer lá dessa forma, né, de forma bem simples mesmo. Né, e aí eu nem mexi aqui, na verdade eu estou até aproveitando o texto que já estava lá no nosso template padrão, mas eu poderia ter trabalhado ele aqui também da mesma forma que eu trabalhei lá dentro do SQL. Tá? E aqui, nesse exemplo, né, de uso de API, ele gera um código aqui, tá vendo? Olha, esse aqui é um código PLSQL que ele já gera automaticamente, né, para que a gente possa utilizar para envio desse e-mail via PLSQL. Então ele traz todas aquelas diretivas que a gente usou lá em cima, né, e ele já recebe esse valor aqui. A gente vai ter que preencher esses valores aqui e o e-mail vai ser enviado dessa forma. Muito bem, com o seu template pronto aqui, você precisa basicamente aplicar as alterações e ele vai estar pronto para que você utilize lá na página de envio de e-mails. E agora nós vamos lá para a nossa página do Oracle Apex para mostrar para você como utilizar aí, né, como fazer o envio de e-mails por lá. Então eu vou aqui em App Builder, no meu aplicativo, tá? Vou executar ele aqui. E nós vamos mais uma vez trabalhar aqui na nossa tela de vendas, né? Você que acompanha aí o canal já viu que a gente está utilizando bastante, né? O último vídeo, inclusive, eu expliquei como enviar push notification aqui através da nossa tela de vendas. Então, se você não assistiu o vídeo, depois que você terminar esse aqui, acessa lá, ficou bem legal, tá? É também um conteúdo bastante aprofundado, como esse mesmo. Então, vou acessar aqui uma venda, né? E o nosso objetivo é que, quando eu clicar aqui em salvar vendas, ele envie a nossa venda lá para o e-mail, né? Com o cabeçalho, com os itens, o valor total. E aí nós vamos implementar isso aqui agora. E aqui então no design da nossa página, nós vamos aqui em processos, tá? Nós vamos criar aqui um novo processo. Esse processo eu vou chamar de Send Mail. E ele vai ser do tipo Send Email, tá? É a forma mais simplificada de utilizar aqui, tá? Obviamente vocês vão entender que ele não vai funcionar, né? Não vai funcionar muito bem a gente preencher ele por aqui, porque aqui a gente tem acesso somente aos dados que estão nessa página. Então, aqui no To, por exemplo, né, eu preciso setar aqui qual é o e-mail que vai receber a minha notificação. No caso aqui é o brcom. Você pode enviar aqui com cópia para alguém. E aí, se você selecionar aqui um template, e aí o template nosso que nós criamos lá aparece aqui, é o order, né? Vou clicar sobre ele, veja que agora ele tem aqui a opção de placeholder values. Se você clicar aqui, você vai ver que todos os placeholders, né, todas as diretivas que a gente usou lá no nosso template, aparecem aqui, tá? E aí a gente pode fazer o preenchimento aqui utilizando itens da página. Porém, aqui na página eu não tenho os itens de forma tranquila, né? Observe que aqui, olha, eu não tenho acesso, né, a esses itens de forma tranquila. Olha, eu tenho aqui o ID da venda, o ID do cliente, a data da venda, tá? E aí nos detalhes eu tenho o ID do produto, a quantidade, o valor unitário, a quantidade e o valor total aqui, olha, vão servir, né? E a data também. Mas o produto, o cliente, eu não quero o ID, eu quero o nome. O produto, eu não quero o ID, eu quero a descrição. Então,
a gente não vai conseguir, né, fazer essa análise, a gente não vai conseguir preencher ali o nosso template de forma completa, tá? Vamos lá. Vou acessar aqui. Vou colocar aqui order number, vai ser... muito bem, aí o order number vai ser o ID. Customer name eu não tenho, vou mandar o ID também do cliente. A data eu tenho, ok. Os itens, aí eu não tenho aqui como mandar também, ok. E o total da venda também não tenho nenhum item aqui na página que eu possa utilizar, tá? Ou seja, vai ficar incompleto o nosso template se a gente enviar por aqui, né? Aí, vamos até fazer o teste. Eu vou salvar aqui. E vou aqui na nossa venda. Vou acessar a venda novamente aqui. E vamos ver como é que vai ser enviado esse e-mail. Observe que parece que funcionou, né? Ele não deu nenhum problema, provavelmente o e-mail foi enviado, tá? E provavelmente ele foi enviado ali através da fila também, então vai demorar aqueles minutinhos ali para chegar o nosso e-mail, porque a gente também não fez nada ali para forçar o envio do e-mail. Então vamos aguardar aqui. Para enviar imediato, eu poderia ter ativado aqui esse send immediately. Eu poderia ter ativado aqui esse parâmetro, né, esse atributo, e aí ele enviaria de forma imediata também, não ficaria na fila, né? A gente pode até, para adiantar a nossa vida aqui, vamos enviar novamente aqui. Pronto, enviado, vamos ver se ele foi mesmo. Pronto, chegaram os dois aqui, tá vendo? O primeiro, venda 221 realizada. Observe que tem um template bonitinho ali, né, com o ícone, o nome, né, o título, né, o código da venda veio aqui, a data também, tá? Mas os itens não vieram. Aí os itens vão vir listados aqui, tá? E é até bom que você agora vai entender aquela lógica que eu estava explicando lá, né? Então a gente precisa preencher aqui, criar uma linha aqui nessa tabela para cada um dos itens que forem retornados na nossa venda, tá? Então vamos fazer isso de uma forma diferente. Lá na nossa página, nós vamos, ao invés de utilizar aqui o tipo send mail, nós vamos utilizar essa função aqui, execute code. E aí aqui nós temos liberdade para trabalhar com um PLSQL completo. Bom, eu tive que encerrar aqui a gravação porque o meu notebook sinalizou aqui que estava acabando a bateria. Eu tive que conectar aqui na energia e aí eu tive que fazer um corte maior aqui, né? Mas eu vou voltar aqui para a minha explicação. Muito bem, nós vamos utilizar aqui então esse tipo execute code e aqui dentro nós vamos colocar um código completo aqui, um código que realmente preenche todas aquelas diretivas lá, preenche todas aquelas strings de substituição. E esse código eu tenho ele aqui pronto também. Mais uma vez eu vou explicar para você o código. Inclusive eu vou até aqui mudar aqui para o VS Code e vou mostrar para você. Então nós temos aqui o template. Nesse template nós vamos abrir aqui o nosso PLSQL declarando algumas variáveis, que é a data da venda como string. Então nós vamos transformar ela em uma string já formatada. Os itens da venda nós também vamos transformar em string, utilizando aquele método, né, aquela concatenação de strings que eu havia explicado.
Aqui o total da venda também nós vamos transformar em uma string já com o símbolo de moeda. Então vamos formatar direitinho. A venda, né, é uma variável do tipo VW-venda. Essa aqui é a nossa view, VW_venda. Ou seja, essa variável aqui é do tipo VW_venda row type, que é um objeto, né? É um objeto do tipo VW-venda. E a nossa view VW-vendas, ela já tem os dados da forma que a gente precisa, tá? Lá nós temos, eu vou mostrar ela aqui para vocês. Deixa eu mudar aqui. Olha, vou fechar aqui um pouquinho. Vou abrir aqui os SQL. Vou abrir os comandos aqui do SQL, né? Então vamos fazer um select aqui para eu mostrar para vocês a nossa view. Select underline vendas. Observe que ela traz aqui, olha, o ID da venda, o nome do cliente, a data da venda e o valor total da venda, né? Então aqui nós já temos alguns dados da forma que a gente precisa enviar no e-mail, tá? E nós temos outra view que nós vamos utilizar lá no nosso PLSQL, essa daqui, olha. VW detalhes venda. Nós também vamos utilizar essa view lá, select. Essa view aqui, ela tem os detalhes, os itens da venda. Então nós primeiro vamos pegar os dados no cabeçalho da venda nessa view, depois nós vamos mergulhar nessa view detalhes vendas e pegar os itens. E aqui nós temos o nome do produto, nós temos aqui praticamente todos os dados que estão no cabeçalho, mas aqui nós temos o nome do produto, a quantidade e o total do item que a gente vai precisar para preencher lá o nosso template, né? Então vou voltar aqui para continuar mostrando o código para você. Aqui no VS Code, né? Então a gente começa aqui preenchendo essa variável venda com um select lá na nossa VW venda com o ID que for retornado lá na nossa página, que é o P16ID, que é o ID da venda, que está lá na página, tá? Então vou pegar essa venda, vou preencher aqui a data da venda, varchar aqui com o que for retornado aqui de data, né? É o venda.data venda, já formatado aqui para dia, mês e ano, bonitinho. E o total da venda, eu também faço isso. Pego lá venda, total da venda e faço a formatação utilizando aqui também a nossa máscara. E ele vai para essa variável já com ali o símbolo de moeda, tá? Perfeito. Com isso aqui, a gente já tem os dados para preencher o cabeçalho lá da nossa venda no nosso template. Agora a gente precisa mergulhar nos detalhes. E aí no detalhe da venda, nós precisamos utilizar aqui alguns recursos do SQL para montar uma string daquele formato lá que o nosso template espera. Lembra? Então eu preciso lá enviar o produto, a quantidade e o total. E o total aqui eu já estou formatando também. Já estou formatando aqui já com moeda. E essa função listTag, o que ela faz? Ela pega os valores retornados no nosso select e monta uma string única, né, utilizando aqui a parametrização que a gente está colocando. Então eu estou fazendo um listTag aqui, eu estou concatenando o produto, ponto e vírgula, VD quantidade, ponto e vírgula, total do item, e aí eu coloco 2 pontos, tá? E esses 2 pontos é o que vai ser utilizado para quebrar a linha, tá? Mas vai ser uma string única que ele vai retornar aqui, ok? Então esse retorno, ele vai ser enviado aqui para a nossa variável itens.json,
Eu chamei ela de itens JSON aqui, na verdade não é nenhum JSON, é uma string mesmo, né? E esse itens JSON, essa string, eu vou passar ela aqui abaixo quando a gente chamar a nossa função send do Apex Mail, tá? Então aqui no send eu mais uma vez preencho aqui, ó, o p2, p-from, p-template static id, aí aqui eu coloco o nome do nosso template lá no nosso que a gente criou, né? E aí essa outra variável aqui que é a placeholders, tá? E aí essa concatenação aqui você já conhece, ela tá lá no nosso template, né? Ela já traz ali. A única coisa que eu preciso fazer é preencher aqui dentro. Então aqui, olha, no order number eu venho com a venda.id, o customer name eu coloco venda.nome, order date, data da venda, os itens eu coloco o nosso objeto itens JSON, não é nenhum objeto, né, é uma string, e o total da venda, perfeito? E também preencho aqui o link da nossa página que ele vai utilizar lá no rodapé, ok? Apex Mail, get instance URL, depois ele pega a URL da página 16 e coloca o link lá no rodapé da página, que não vai nem funcionar esse link aqui, mas enfim, se você quiser saber como faz esses links funcionar, acessa lá o nosso último vídeo sobre push notification, é o mesmo método, tá, que você vai usar aqui, se você quiser fazer com que esse link funcione também no envio de e-mails. Perfeito? Feito isso, então eu faço aqui, eu empurro nossa fila de e-mails, abro uma exceção, né? Caso dê algum problema ele vai lançar esse erro lá na tela para o usuário e pronto. Agora a gente vai então copiar esse código todo aqui lá para aquela procedure, lá para aquele campo. Perfeito? Tô copiando aqui. E aí nós vamos lá para o nosso Apex, né? Vou aqui no nosso campo PLSQL Code, simplesmente colo ele aqui, né? Já vai funcionar, acredito eu. Prontinho. Ok. Salvar. E agora nós vamos fazer mais um teste para ver se o nosso e-mail foi enviado corretamente, né? Eu vou aqui na tela de vendas, vou acessar uma venda qualquer, pegar essa 221, veja que ela tem dois itens aqui, creme dental, leite ninho, quantidade 10, valor unitário, valor total, cabeçalho Cristiano Ronaldo, data da venda 28/9, vou salvar aqui. Perfeito. Em teoria, ele enviou o nosso e-mail, vamos lá verificar? Tá aqui, venda 222, acho que não é essa, né? Opa, acabou de chegar aqui a 221, né? 222 a gente não tinha aberto, aquela que a gente tinha enviado antes. 221 é que chegou agora, olha. Agora sim veio completo, tá vendo? Nosso template aqui, olha. Bonitinho, com a data, código da venda, cliente. E nós temos aqui também os nossos itens. O leite, o creme dental, a quantidade e o valor total aqui embaixo. Perfeito, né? O código, tá? Todo o código que a gente está usando aqui vai ficar disponível lá no na nossa página do GitHub. É só acessar aqui a descrição do vídeo, você vai ver que tem ali o link para você acessar o nosso repositório do GitHub e aí você pode baixar o código, código, né, os códigos que a gente está utilizando aqui lá no nosso repositório, tá bom? Vamos ver então onde que a gente está aqui na nossa missão dessa aula. Bom, nós estamos aqui então, nós já enviamos o e-mail, né, de teste, nós já criamos um template, nós já enviamos esse e-mail via processo de página, né? Falta agora entender ali a fila de e-mails na instância, mas isso aqui é bem simples, você tem aqui dois códigos que podem ser utilizados aí para você acessar, verificar a fila. Como a nossa fila está vazia,
né? Você não vai conseguir, né? Se a gente rodar esse SQL lá agora, não vai ter nada, né? Mas é esse SQL aqui que você precisa rodar, né? Acessar essa view aqui, Apex Mail Queue. Nela vão estar lá, né, todos os e-mails que estão na fila para serem enviados. E a análise de logs é esse SQL aqui também, Apex Mail Log. Lá também tem todos os logs dos e-mails que foram enviados pela plataforma. Isso aqui a gente não vai entrar porque é bem simples, o código está lá disponível no GitHub e você pode utilizar. E aí a gente já vai então para o nosso próximo item, tá? Que é enviar um template via PLSQL, que já está cumprido também, né? A gente enviou o nosso template, acabou de enviar ali um template via PLSQL através da página. E agora nós vamos criar uma função que vai gerar um arquivo CSV a partir dos dados de uma tabela, que é a tabela, a gente pode pegar ali, por exemplo, a nossa view, detalhes da venda, e gerar um CSV, e nós vamos enviar um e-mail com esse arquivo em anexo. Vamos lá? Bom, primeiro eu vou copiar aqui o nosso código. Vou ter um código aqui pronto. Esse código aqui eu não vou explicar, não vou entrar em detalhes. É uma função que precisa ser criada lá. O código está aí, você pode estudar também. É uma função que foi criada para gerar um CSV a partir de uma tabela informada aqui no parâmetro. Então a gente chama essa função com o nome da tabela. O resto ele faz aqui. Ele gera um arquivo CSV e retorna ele aqui, né, para a gente utilizar lá. Então eu vou criar essa função primeiro. Então, copiar esse código aqui. Essa função eu vou aqui no nosso SQL Commands, tá? Copiar ela aqui. Observe que ela é uma instrução que cria uma função, né? Ó, create or replace function, e o nome da função é esse daqui, né? E ele recebe um varchar aqui que é o nome da tabela. Perfeito, vou rodar aqui. Ok, função foi criada. Então a partir de agora a gente já pode utilizar a nossa função. E como é que nós vamos utilizar? Nós vamos lá do código SQL, que a gente já viu, né, que a gente utiliza para envio de e-mails, nós vamos chamar essa função com o nome de uma tabela e aí pegar essa tabela e colocar no anexo. Você já deve ter matado aí como é, mas vamos lá. Vou colar aqui um outro código, que é o código que envia o nosso CSV. Tá? É uma chamada simples lá ao Apex Mail Send, com o e-mail com o remetente, destinatário, né? E os demais aqui. Já vou preencher aqui o remetente e o destinatário. Aqui no body eu estou colocando aqui um texto simples, ver o anexo, né? Também tem aqui a tag body HTML, que ela recebe um HTML aqui. No caso, eu também estou usando só uma tag B aqui para ficar em negrito esse por favor, ver anexo. E eu estou aqui com uma variável do tipo clob, né, que é a lclob. Eu estou recebendo o resultado da função, que é a functable2csv, que é a mesma função, é a função que a gente acabou de criar, né? Eu só vou colocar aqui o nome da nossa view. Nossa view é essa daqui. VW detalhes venda. Essa view aqui. E pronto. Aí ele vai fazer, né? Ele vai chamar a view, receber o clob aqui, vai pegar o e-mail que foi montado aqui acima e vai chamar a função add attachment, e aí vai preencher aqui o ID do e-mail, o LID, porque observe que aqui em cima ele está retornando, na chamada da função aqui ele retorna
um ID, né, desse processo. E no atributo pAttachment, eu mando o lclob que foi retornado da função e coloco aqui um nome qualquer para o arquivo que vai no anexo, e esse mime_type, né, é o tipo test/csv. E aí eu mais uma vez empurro aqui a fila e ele deve enviar. E aqui eu estou liberando, né, a memória, tirando esse valor da memória aqui para ele não ficar ocupando, né? Como esse arquivo está sendo gerado em memória, é importante que você libere ele aqui. Perfeito? Então vamos lá, eu vou executar novamente. E deu um erro. O erro aqui é porque eu esqueci do ponto e vírgula aqui, olha. Faltou ponto e vírgula aqui. Então eu vou executar. Prontinho. Foi. Né? Opa. E vamos ver se nós recebemos lá o nosso e-mail, né? É a hora da verdade. Pode ser que dessa vez tenha dado algum erro. Vamos até utilizar ali a nossa função, o nosso SQL, para verificar se deu algum problema lá no envio do nosso e-mail. Eu vou pegar aqui o código e vou executá-lo aqui. É esse código aqui, select, asterisco, from Apex Mail Queue. Aí eu estou só filtrando aqui os e-mails de hoje, né, para tirar do histórico ali os testes que eu havia feito antes. Então, executar. E pronto, realmente deu um erro com o nosso e-mail aqui. Ah, tá. Na verdade eu usei o endereço errado, eu usei trocado aqui, deixa eu verificar. Foi até bom que aconteceu para você ver. Observe que o from eu troquei aqui, né? Esse from, ideal que ele seja a primeira linha ali, justamente para evitar. Deixa eu jogar ele para cima. Ficou trocado, né? Eu coloquei o from onde deveria ser o to e o to onde deveria ser o from. Perfeito. Eu vou executar novamente. Run. Executou. E vamos ver se agora chega, né? Opa, agora chegou, tá vendo? Tá aqui o e-mail, né? Backup da tabela em anexo. Ele deve... trouxe o arquivo aqui em CSV. Eu vou baixar ele aqui para a gente verificar como que ele ficou. Perfeito. Ele abriu aqui no Excel. Eu só vou compartilhar a minha tela aqui com o Excel para que você possa visualizar. Muito bem, está aqui, olha, o nosso arquivo. Ele está aqui na pasta de downloads, né? Home, nome do arquivo, exatamente o nome que a gente deu lá. E eu abri o arquivo aqui no Excel e ele veio então aqui, né, como um arquivo CSV, né? Isso dá para, inclusive, se a gente quiser quebrar ele aqui, como ele está delimitado ali por vírgula, acredito que vai ser até um problema. Eu deveria ter delimitado ele de uma outra forma. Mas não, deu certinho, olha. Ele vai... Tá vendo? Tá aqui. Nosso CSV foi exportado e foi enviado por e-mail corretamente. E voltando aqui então,
nós temos ainda o que a gente precisa ainda entregar. Vamos lá. Então já enviamos um arquivo, né, CSV. Agora nós precisamos enviar um e-mail com um arquivo do nosso repositório do aplicativo, né, que é o Apex Application Files. Né. Muito bem, é esse código aqui. Né. Na verdade é a mesma coisa dos demais, a única coisa que eu faço aqui a mais é fazer um loop, né, buscando um arquivo, né, no meu repositório. O arquivo é esse ID aqui, eu já fiz uma pesquisa antes aqui para a gente adiantar o passo, mas eu faço um select, olha, select file name, blob content, mime type, from Apex application files, where ID, né, é esse daqui. E nós vamos aqui então para o nosso SQL Commands. Opa, deixa eu copiar direito aqui que eu não copiei não. Tá aqui. E eu vou executar. Executei. Vamos lá na caixa de e-mails para ver se ele chega. E chegou aqui, né? brcon, tá aqui. Nosso arquivo está no anexo aqui. Legal, né? Bom, agora, se você não souber como listar, né, os seus arquivos aí no seu workspace, é só rodar esse SQL aqui, tá? Vou copiar ele aqui sem o filtro. Então, você faz um asterisco aqui que ele traz tudo. Perfeito. Todos os arquivos aqui estão listados, né? Eu peguei aquele ID para fazer o filtro ali dentro do PLSQL e aí peguei as colunas necessárias ali para envio via e-mail, tá? E agora, por último, nós vamos lá então no que falta, que é criar um schedule. Nós vamos lá então criar um schedule para envio automático de e-mails. Aí para isso nós vamos utilizar aquele código que faz o envio de CSV, né, que faria mais sentido, né, se você quiser enviar diariamente um backup dos dados da sua tabela para o seu e-mail, você pode utilizar esse método aqui, né? Copiei o código e agora nós vamos ali no App Builder, dentro do nosso aplicativo, em Shared Components, e aqui em Automations, Workflows and Automations, e aí nós vamos criar então a nossa automação aqui, o nosso schedule, tá? Que vai ser enviar CSV. Aqui em Type nós deixamos como schedule, no Actions Initiated On vamos deixar como Always, ok? E aqui no Execution Schedule, podemos deixar aqui a cada 15 minutos, on the hour, ou uma vez por hora, né? À meia-noite. Vamos usar o custom aqui, deixar diário, para executar ao meio-dia. Create. E aí ele abre essa tela aqui para a gente terminar de configurar. E o que a gente precisa é configurar a nossa action aqui agora, né? Nós vamos pegar lá o nosso código, a nossa tela, e agora a gente precisa terminar de configurar. Então eu vou aqui nas minhas actions, vou alterar essa action que foi criada aqui por padrão, e aqui no código PLSQL, eu simplesmente entro com os dados aqui do meu SQL, né? Vou lembrar de colocar o ponto e vírgula aqui, mudar os e-mails, né? O para aqui vai ser perfeito. O nome da tabela aqui vai ser VW underline detalhes venda. E é isso. Salvar. E aqui a gente pode salvar e executar, né? Apesar de ele estar esquedulado aí para rodar uma vez por dia, se eu salvar e executar aqui, ele vai enviar o e-mail lá para minha
né, lá para minha caixa de e-mails nesse momento. Vou voltar aqui e está aqui. O envio foi feito do nosso arquivo CSV, ou seja, vai funcionar então o nosso schedule. Legal, né? Acho que agora a gente atingiu o objetivo da nossa aula. Espero que você tenha gostado, espero que você realmente tenha aprendido algo novo aqui nessa aula. Espero que você dê o like, que você comente, que você diga se gostou, se não gostou. Enfim, compartilhe também, se for possível. E espero você no próximo. Obrigado e até mais.